Olá pessoal, hoje é o último tópico do curso e se trata de solução numérica de equações diferenciais ordinárias ou simplesmente EDOs, né? Então, como vocês viram no curso passado de EDO, uma definição de um EDO é definida como equação que envolve uma função incógnita, y de x, e algumas de suas derivadas avaliada em única variável independente, nesse caso é x. Então aqui está um exemplo, né? Então a gente tem uma derivada de ordem n que está na função de uma função f que depende da variável independente e das derivadas de ordem n-1 de y. E o que a gente quer obter é descobrir quem é a função y. Então esse é um problema clássico de EDO, certo? Então a ordem de um EDO é, na verdade, é a mais alta ordem de derivação que aparece na equação. Naquele caso anterior, então a ordem dela é n, porque a ordem maior era n no caso. Uma EDO é dita linear se a função f é escrita como uma combinação linear de y e de suas derivadas, certo? Só relembrando então. Então aqui a gente tem um exemplo, tem uma derivada parcial de y em relação a x igual a x mais y. Nesse caso, eu estou derivando y em relação a x, então x é variável independente, e no caso a minha f tem função de x mais y, dado como uma combinação linear desses valores. Então, essa é uma função, é uma DO linear de primeira ordem. Nesse caso aqui, a gente tem a derivada segunda de y em relação a w igual a x mais y ao quadrado. Então, a variável independente é w, porque eu estou derivando y em relação a w, ou seja, y em função de w. Y e x são funções de w. Eu quero encontrar a solução dessa DO dada pela função y. E outro detalhe também, a função f, que aparece aqui do lado direito, é uma função não linear. Então, moral da história, é uma EDO não linear de segunda ordem. E temos o último exemplo aqui, onde a variável independente é a variável z, então tem a derivada terceira de y, então a maior ordem de derivação é 3. Então, nesse caso, e aqui no caso a função f é uma função claramente não linear por conta dessa exponencial. Então a gente tem uma EDO não linear de terceira ordem, certo? EDOs aparecem em várias aplicações, principalmente na física. Uma delas é a segunda lei de Newton, que fala que força é igual massa vezes aceleração, onde nesse caso a aceleração é derivada segunda da posição, certo? Então, repare que a variável independente aqui no caso é a variável tempo, certo? Então, a gente sabe que a gente consegue lá do curso EDO, para a gente resolver esse EDO, a gente teria que transformar essa EDO de alta ordem, de segunda ordem, num sistema de EDOs de primeira ordem. No caso, um sistema de EDO de primeira ordem seria uma equação em relação à velocidade e a outra em relação à posição, onde a posição é a solução, né? Porque a posição descreve a órbita de um corpo, por exemplo. Então vamos lá então. Um exemplo clássico, né, para a gente aplicar a segunda lei de Newton seria o movimento planetário, né? No caso, a força seria a força gravitacional, onde você tem a G, que é constante gravitacional, a massa de dois corpos e a distância ao quadrado entre eles, né? Então a força aumenta quando a distância entre os dois corpos diminui, certo? É inversamente proporcional à distância. Então eu vou fazer um exemplo para mostrar para vocês, né? Então, como eu falei, um exemplo de resolver esse problema é descobrir a órbita dos planetas. Então eu venho aqui para um exemplo que eu implementei, que ó, a gente tem alguns corpos celestiais, tipo o Sol. Então tem a massa e a posição inicial, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, certo? E a gente vai determinar a órbita desses planetas resolvendo uma EDO, e a EDO é dada pela segunda lei de Newton, certo? Então, resolvendo esse problema, está aqui a solução do problema, que vocês estão vendo, essa dada por esse gráfico aqui. Então, nesse caso, ó, não sei se dá para ver, os planetas estão se movendo ó, de acordo
de acordo com a órbita deles. Então eu desenhei aqui, no caso, a órbita de cada planeta e o movimento deles. Repare que realmente isso aqui é uma simulação, eu não estou apenas desenhando as elipses, certo? E dá para ver que realmente a órbita de Plutão não é coplanar com os demais planetas, certo? E dá para a gente tentar entender também quanto dura um ano, por exemplo, em Júpiter, em Saturno, Urano, Netuno e Plutão também, certo? Esse é um exemplo que dá para fazer de uma aplicação prática quando a gente se trata de EDO, tá? Vou sair desse exemplo, vou matar ele, para a gente poder continuar. Então tá aí uma aplicação, existem várias outras, mas essa é uma aplicação didática para a gente mostrar a aplicação de EDO. Então no caso, por exemplo, em problemas físicos, a variável independente muitas vezes é o tempo e você quer descobrir a órbita, ou seja, a trajetória de algum corpo, certo? Então a solução de EDO, só resumindo então, é em função em termos de uma variável independente que satisfaz a equação. Como eu falei, no caso da força de Newton era o tempo. Assim, dado o EDO como está aqui embaixo, dy dx igual a y, a gente quer encontrar a solução desse EDO, que é a função y de x, que satisfaz essa equação acima, certo? O problema é o seguinte, né, é que determinadas EDOs não podem ser solucionadas de forma analítica, ou seja, eu não consigo uma expressão fechada, bonitinha para ela. Então, nesse caso, soluções numéricas são muito bem-vindas para resolver esse problema. Então, nesse caso daquela EDO que eu mostrei para vocês, dy dx igual a y, onde a gente quer descobrir a função y, no curso de EDO que vocês fizeram, como é que a gente resolvia isso? Fazia uma separação de variáveis, né? Eu mandava o y, agrupava o y e o x de cada lado, integrava dos dois lados. A gente tinha essa expressão. Como eu quero o y, a gente chegava na integral disso aqui, da ln de y, mais uma constante, né, da integral. E depois, como eu quero y, a gente passava a exponencial dos dois lados e eu ia ter y de x igual exponencial de x mais c2 menos c1, onde essas constantes vêm das constantes da integração, da integral. Só que como exponencial da soma você pode separar na multiplicação, vai ficar exponencial de x vezes exponencial de c2 menos c1. C2 como isso aqui, c2 menos c1 é uma constante, exponencial de uma constante é uma constante que eu vou chamar de k, então a solução final é y de x igual a k vezes exponencial de x. Só que o detalhe nesse caso, a solução que a gente obtém para essa EDO aqui não é uma solução assim única. Na verdade, a gente encontra uma família de soluções dependendo do valor de k. Que exatamente está aqui. Para cada valor de k, a gente tem uma solução. Então, a gente tem uma família de soluções. A gente não está interessado em resolver exatamente esse problema. O que a gente está interessado em resolver é o famoso problema de valor inicial, certo? Então, considere a EDO de primeira ordem com a seguinte condição inicial. Então a gente tem y' de x é igual a f de xy, ou seja, uma função que depende de xy. De novo, eu quero descobrir a solução dessa EDO, a gente descobrir uma função y que depende de x que satisfaça essa equação. E uma coisa que eu sei da y é que y em x0, em um ponto x0, é y0, é um número dado. Onde x está no intervalo AB e eu sei que o x0 coincide com o extremo inferior do intervalo. Certo? Na verdade é a mesma coisa que a gente está falando assim, ó, y de A é igual a um número, certo? Então, quando a gente resolve essa EDO, aqui a gente vai encontrar uma solução, como está mostrando aqui abaixo. Eu vou encontrar uma função que está descrita aqui o gráfico dela em rosa, onde eu sei que avaliar a função y em qualquer ponto no intervalo AB. E eu peguei alguns pontos que estão em azul aqui. Eu peguei avaliar a função y no ponto x1, no x2, x3, até no xenão, que coincide com B, certo? Tá aí. Se, por exemplo, x fosse o tempo e y fosse a posição, o que vocês estão vendo em rosa seria a trajetória de uma partícula, por exemplo, certo? Só que a pergunta que surge é o seguinte, né? Muito comum para esse problema. Essa solução sempre vai existir? Sempre aquela EDO vai ter solução? E se existir, ela vai ser única? Porque, repare,
Se existir uma outra solução, eu poderia ter uma solução aqui laranja passando nos mesmos pontos onde eu mostrei a função y da curva rosa. Então imagina, por exemplo, que a gente está naquele filme Armagedon, clássico filme Armagedon, né, do Bruce Willis, que vem um asteroide colidir com a Terra e a NASA fala, o asteroide vai colidir com a Terra, mas é outro até que pergunta, mas você tem certeza que a solução da trajetória que resolve essa DO é essa mesmo? Não vai ter outra? Então, por nossa sorte e sorte do filme também, né, a gente tem um famoso teorema de existência e unicidade que, em certas condições, aquele problema de valor inicial tem uma solução, existe, né, e ela é única. Então, não tem perigo de um corpo celestial ter duas órbitas distintas, certo? Então, como eu falei, a maioria dos problemas que a gente ataca na prática não existe uma fórmula analítica de resolver, eu não consigo fazer aquela separação de variáveis que vocês viram no curso EDO, então soluções numéricas são muito bem-vindas. Então, para isso a gente vai considerar uma amostragem de pontos no intervalo AB, né? Como a gente estava acostumado, da mesma forma que a gente resolveu no problema de integração numérica e no problema de interpolação. Então, vou pegar uma malha, né? Ou seja, vou pegar um intervalo e dividir em enão pontos igualmente espaçados, onde o espaçamento entre eles vale h, certo? Então, para qualquer ponto xn, se eu conhecer o x0, basta somar x0, o ponto inicial, n vezes h, onde h é esse espaçamento que eu falei, certo? Que eu consigo obter qualquer ponto nessa partição, nessa amostragem, certo? Só lembrar que x0 coincide com A, o extremo inferior do intervalo, e o x não coincide com o extremo superior do intervalo. Como aqui vem um jargão para EDO, né, a nomenclatura, H é o tamanho do passo do método, certo? Xn é um ponto da malha, ou seja, é um ponto do intervalo, onde eu vou amostrar a minha solução, né, calcular a minha solução nesse ponto. E n é o número de passos, não o número de passos do método. Ou seja, eu começo x0, vou gastar enão passos para chegar até o fim do intervalo, certo? Como eu falei, né, a solução que a gente vai encontrar do PVE é uma solução aproximada no intervalo AB e ela é dada num conjunto discreto daqueles pontos xn. Então, para isso a gente vai usar a seguinte notação, né? Eu vou chamar de yn uma aproximação para a solução analítica, ou seja, solução teórica, no ponto xn. Isto é, então eu vou chamar de yn a função y avaliada no ponto xn. De novo, se eu resolver esse problema de forma analítica, eu teria encontrado a função y. Se eu tenho a função y, eu consigo avaliar em qualquer lugar. No nosso caso, não. Na solução numérica, eu vou conhecer essa função apenas em alguns lugares do intervalo, certo? Ou seja, naquela amostragem que eu peguei. Então eu vou chamar de yn, que na verdade no fundo é y avaliado no ponto xn, né, a aproximação numérica da solução da DO. E vou chamar de fn a função f do PVI lá avaliado no ponto xn yn, certo? Como eu falei, então nosso objetivo é determinar aproximações yn da solução verdadeira y avaliada no ponto xn, né, nos pontos da malha. Então a solução numérica no fundo vai ser dada por essa tabela, onde eu vou ter o xn, os pontos que eu peguei no intervalo AB, na minha amostragem, e as funções da função y avaliada nesses pontos, que eu chamei de y0, que é a mesma coisa da função y avaliada no ponto x0, y1, que é a mesma coisa da função y avaliada no ponto x1, assim por diante até a função y avaliada no ponto xn, certo? Então é como se eu tivesse, então, no problema que eu mostrei para vocês do sistema solar, tivesse vários instantes de tempo aqui e eu conhecesse a posição dos planetas em alguns instantes de tempo. Ou seja, em uma hora Júpiter passou num ponto, daqui 10 dias ela vai estar nesse outro ponto e assim por diante, certo? Então, voltando àquele problema, naquele caso, se eu tivesse a solução teórica, ou seja, a solução analítica, a gente teria a curva y. A curva y nessa curva rosa que está aqui. Então eu consigo avaliar a função y em qualquer ponto que eu queira.
Mas na prática a gente acaba tendo uma aproximação dessa curva dada por essa curva poligonal laranja, aonde eu conheço uma aproximação desses pontos em azul só em alguns instantes de tempo do intervalo. Eu só conheço a função y no ponto x1, no x2, x3 até o xn, que são esses pontos que estão em vermelho. E repare que o erro que eu estou cometendo é essa distância que eu desgrudo da órbita original da solução analítica do problema, da solução exata do problema, certo? Então, resumo. Então, na solução numérica, a gente não determina uma expressão analítica, ou seja, uma expressão literal da função yx, mas sim uma aproximação do PVI através de um conjunto discreto de pontos dado por aquela tabela xn, yn. E, no fundo, essa tabela ela vai capturar a evolução, ou seja, a dinâmica de um sistema, ou seja, um sistema que muda ao longo do tempo ou ao longo de uma variável, certo? Então, o primeiro método que a gente vai ver são os métodos baseados na série de Taylor, né, que vocês viram no cálculo 1 ou 2. Né, só para relembrar, então, seja f uma função com derivada de todas as ordens em algum intervalo contendo o ponto A, como ponto anterior, então a série de Taylor para a função f avaliada no ponto A mais H em torno do ponto A é dado por essa expansão que vocês estão vendo aqui. Então, eu vou ter f de A mais H igual a f de A mais H vezes f' de A, mais h ao quadrado sobre 2 fatorial f duas linhas de A, até h elevado a k sobre k fatorial derivada késima de f, avaliado no ponto A, mais algum erro, certo? Um erro de truncamento. Porque lembrando que a fórmula de Taylor exato você tem infinitas parcelas, né? E outra coisa que eu sei que o erro de truncamento, esse C aqui do erro de truncamento, está no intervalo aberto A mais H, certo? Só relembrar então, se a gente tem a função f de x igual a exponencial de x, eu quero expandir ela em torno do ponto zero, né? Então a gente vai escrever então x é igual a mais h, onde a, que é o cara que eu vou expandir ela, né? No caso é zero, eu vou trocar a por zero, então 0 mais h dá h, então x é igual a h. E eu preciso de todas as derivadas da exponencial. A gente sabe que se a função f é exponencial, qualquer derivada de qualquer ordem vai continuar dando uma exponencial. E eu vou ter que avaliar no ponto A, que no caso é zero. Então, moral da história, eu sei que f e suas derivadas avaliadas no ponto zero vão todas dar 1. Então, f de x, que é igual a 0 mais h, né? Foi um exagero aqui, na verdade, f de x é igual a h, só para mostrar para a gente que eu estou expandindo em torno do zero. Vai ficar f de 0, que é 1, mais f' de 0, que é 1 também, vezes h, só que h é x, então eu posso trocar h por x. Depois, f duas linhas de 0, que também é 1, vezes h ao quadrado sobre 2 fatorial, mas lembrando que h é x, então vai ficar x ao quadrado sobre 2 fatorial, até x elevado a k sobre k fatorial vezes derivada késima da f, certo? Isso que a gente pode representar, né? Essa soma vai embora para o infinito. Nada mais é então a exponencial de x em torno do ponto zero é dado por essa expressão aqui, somatório de k de 0 até infinito de x elevado a k sobre k fatorial, certo? Só para relembrar. Então vamos voltar para o nosso problema. Já que a gente fez uma recordação rápida de série de Taylor, os primeiros métodos que a gente vai ver são o método de Taylor de ordem k, certo? Então, a gente vai relembrar, a gente vai pegar o nosso PVI, né, que eu sei que y' é igual a f de xy, o valor inicial y de x0 é igual a y0, um número que é dado, e eu sei que x está no intervalo AB fechado e x0 coincide com A. Eu vou assumir também que a f é contínua e suficientemente diferenciável em relação a as variáveis x e y, certo? Para eu poder aplicar Taylor. Então, de novo, vamos pegar então a função y de x. A gente sabe que y de x é a solução exata do PVI. Vamos pensar o seguinte, eu vou pegar essa função exata e vou expandir ela em Taylor no ponto xn mais h. Vou expandir então a função y avaliada em xn mais h em torno de xn. E vou truncar a série após k mais 1 termos, certo? Então, truncando ela em
k mais 1 termos, ou seja, a partir da potência elevada a k mais 1, eu vou jogar todo mundo fora. Então vai ficar yxn mais h, então eu vou expandir em torno de xn, então na minha fórmula aquele azinho é xn, né? Então vai ficar y de xn mais hy' de xn mais h ao quadrado sobre 2 fatorial derivada segunda de y em relação a xn até h elevado a k sobre k fatorial de derivada késima de y xn. Tá, o problema aqui dessa expressão é o seguinte. Na prática, a gente não consegue fazer essa expansão porque y é a solução do PVI. Então, na prática, eu não conheço quem é y. Se eu não conheço y, muito menos as derivadas dele, certo? Mas qual a solução, então, para a gente remediar esse problema? Olha, usar a função f para calcular as derivadas, porque se vocês vierem aqui, eu sei que y' é f. Então, y duas linhas é f'. Y três linhas é f duas linhas, assim por diante, certo? Então, eu sei que y' é f. Se eu quero uma derivada maior de y, basta derivar a da mesma ordem a função f do lado direito, certo? Então, a gente vai fazer isso. Então, relembrando, então, do PVI a gente sabe então que y' é igual a f de xy. Então, de novo, se eu derivar dos dois lados em relação a x, vai ficar y duas linhas igual a f'. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, né, pessoal? Que f, essa função f, ela está em função de x e y. Mas y depende de x. Então aqui, galera, a gente tem que usar a regra da cadeia. Então vai ficar o quê? Derivada parcial de f em relação a x mais derivada parcial de f em relação a y vezes y'. Mas, por outro lado, y' é igual a f do PVI. Então, eu posso trocar y' por f. Então, vai ficar na prática f, derivada de f em relação a x mais derivada de f em relação a y vezes f. Ah, eu quero a derivada terceira. Deriva mais uma vez a y, essa linha aqui, em relação a x dos dois lados. Então, a gente vai ficar, então, y três linhas é igual a f duas linhas. Regra da cadeia de novo. Repara que a regra da cadeia começa a acumular e no final a gente vai ter essa expressão aqui, essa expressão feia pra caramba. E vocês já pegaram, né? Assim que aumenta a ordem, isso aqui vai ficando mais feio ainda. Ou seja, mais feio, mais complexo vai ser a forma de a gente calcular e também mais caro vai ser a forma de a gente avaliar essa função, certo? Mas voltando ao problema, tirando esse problema que a f vai ficando feia porque eu tenho que aplicar uma sequência de regras da cadeia, voltando para o problema. Então a gente tinha esse problema aqui, né? Eu expandi a função y em torno de xn, tá aqui. E aí o que a gente fez? A gente substituiu as derivadas aqui por f. Então y' na prática é f. Y duas linhas na prática é f'. Yk na prática é fk menos 1. Certo? Só que outro detalhe também que a gente tem que lembrar é o seguinte, pela notação, y avaliado no ponto xn, na prática é yn. F avaliado no ponto xn, yn, pela nossa notação, é fn, e assim por diante. E aqui do lado esquerdo, xn mais h, na prática, é xn no passo n mais 1, né? Porque eu estou no xn, andei mais h, então no fundo eu vou indo para o ponto xn mais 1. Então, y avaliado no ponto xn mais 1, na prática é yn mais 1. Então está aqui o método de Taylor de ordem k para a gente determinar a trajetória ou a órbita de um planeta, por exemplo. Certo? Só um comentário, né? Se a gente está indo de ordem k, o h vai até elevado a k sobre k fatorial, só que aqui viria y elevado a derivada késima da função y. Só que y é igual a f, então a função f sempre vai ser uma ordem menos 1 da derivada. Então, por exemplo, eu peço média de Taylor de ordem 3. Então, eu vou ter que calcular até a derivada segunda da função f, certo? Ok. A desvantagem é aquela que eu falei, né? É que como a gente não tem a solução y de x, a gente começa a aplicar uma sucessão de regras da cadeia
e o cálculo das derivadas totais começa a ficar extremamente complicado. Mas vamos fazer um exemplo aqui. Então a gente como considerar esse PVI, y' é igual a minha função f de xy, que está aqui, na verdade é menos y mais x mais 2, y.0 é igual a 2, x está no intervalo de 0 até 0.3 e meu intervalo, meu passo do meu método é 0.1. Então, antes de a gente resolver, já que meu passo é 0.1, eu começo de 0 e vou até 0.3, então eu tenho que calcular, então, quando o x for 0, começando de 0, né? Então, eu tenho que saber x é igual a 0, tem que saber quanto que vale y, mas isso aqui é fácil, porque o PVI já dá. Eu tenho que saber y avaliado no ponto 0.1, no 0.2 e no 0.3, né? Porque meu passo é 0.1. E para isso a gente vai usar o Math Taylor de ordem 3. Então, usando aquela fórmula lá com k igual a 3, a gente vai ter essa expressão aqui então. Ó, yn mais 1 no passo seguinte é yn mais hf avaliado no ponto xn yn, h ao quadrado sobre 2 fatorial f' de n mais h elevado a 3 sobre 3 fatorial f duas linhas de n. A minha f, se a gente for no PVI, está aqui do lado direito aqui dessa equação, né? F é essa função aqui. Então, f está aqui, menos y mais x mais 2, e a gente tem que usar aquela regra da cadeia. Então, f', na verdade, é a derivada parcial dessa expressão em relação a x, que dá 1, mais derivada parcial em relação a y, que é menos 1, vezes f, está aqui. Então, agrupando os termos, a gente vai ter essa expressão. Derivada segunda, então a gente pega essa equação e deriva mais uma vez. Então, essa aqui, essa função derivada em relação a x dá menos 1, mais derivada desse cara aqui em relação a y dá 1, vezes y' mais y' igual a f, então a gente repete a função f aqui. Agrupando todo mundo vai ficar menos y mais x mais 1. Então a gente já sabe calcular a derivada para esse cara aqui e para esse cara aqui na hora de calcular o método. Então vamos lá. Então a gente quer montar a tabela, como eu falei. A gente vai começar do ponto 0 e vai andando de 0.1 em 0.1, calculando os valores de y. Tá? Então repara, então para n igual a 0, quando eu jogar aqui, eu vou ter y1. Só que y1 eu vou precisar saber do y0, que eu sei, que vem do PVI, tá aqui, mais h, que eu também sei, é dado no problema, é o passo do problema, é 0.1, vezes f0. f0 é a função f que está aqui, avaliadas no ponto x0 e y0. x0 vale quanto? 0 e y0 vale 2, também tem esse cara. E assim por diante, certo? Isso, quando eu calcular com n igual a 0, eu obter a próxima, a posição no ponto y1, certo? Então está aqui a conta. Ó. Então, o que eu acabei falando está aqui. Para n igual a 0, a gente vai fazer, substituindo nessa expressão aqui, ó, para n igual a 0, a gente vai ter essa expressão aqui. y0, lembrando que x0 e y0 vem do PVI, x0 vale 0, y0 vale 2 no PVI. Então eu tenho que pegar a função f que está aqui e avaliar nesse ponto aqui. Fazendo isso, f0 é pegar f e avaliar no ponto 0,2. Está aqui menos 2, mais 0 mais 2 dá 0. Eu preciso da derivada de f' avaliada nesse mesmo ponto. A gente acabou de calcular no slide anterior, então, que é essa expressão aqui. Então eu vou pegar o ponto 0,2 e jogar aqui nessa expressão, que vai dar 1 no final. A mesma coisa para a derivada segunda avaliada no ponto 0,2, vai dar menos 1. Beleza, eu tenho tudo. Agora é só pegar esses três valores e jogar aqui. Fazendo isso, sabendo que h é 0,1 e substituindo nessa expressão, a gente vai ter que y1 é igual a 2.0048. Acabou? Não acabou, porque a gente tem que chegar em 0,3, né? A gente tem que chegar em 0,3. Então a gente tem que calcular o próximo iterado, a próxima posição, que é o y2. Então, como é que eu obtenho o y2? Pego n igual a 1 nessa expressão aqui. Se eu faço n igual a 1, eu vou ter o y1.
E os valores, todos os valores que eu dependo na posição anterior, eu já tenho, porque eu já calculei aqui agora. Então eu já tenho y1 e tem x1. Quem que é x1? É o x0, que é 0, mais o passo. Então é 0 mais 0,1. Então x1 é 0,1. Então vamos lá. Então para n igual a 1, tá aqui, ó, y2 é y1 mais hf1 mais h2, 2 fatorial vezes f'1, mais h elevado ao cubo sobre 3 fatorial f2 1. H é 0,1, o ponto x1 y1, a gente sabe, lembrando, né? Na verdade, a gente já tem de antemão todos os valores de x, né? Se você começar do ponto 0 e andar de 0,1, a gente tem todo mundo para montar aquela tabela, que é quem? O 0, 0,1, 0,2 e 0,3. Então, nesse caso, x1 é 0,1. Y a gente calculou no slide anterior, que é esse número aqui. Basta substituir na f nas suas derivadas, esse valor aqui, ó, a gente vai ter esses números aqui, e jogar aqui em cima. Fazendo a substituição, a gente vai ter que y2 dá esse número aqui, 2.0.186. Acabou? Não acabou. Temos que fazer agora para n igual a 2 para obter o y3. Então, para n igual a 2, a gente vai ter o y3. Lembrando que o x2, então, é pegar o x0, pegar o x1, no caso, e andar mais h. x1 era 0,1, andei mais h, então x2 é 0,2. y2 a gente calculou no slide anterior. Está aqui. Então, pegamos, então, precisa saber avaliar no f2, f'2 e f2'2. Temos as derivadas, que a gente usou a regra da cadeia. Basta pegar essas três funções e avaliar nesse ponto. Vamos ter esses três valores e vamos substituir nessa equação aqui em cima, que está aqui embaixo, né? Então, avaliando, vamos ter que o y3 dá esse número aqui que vocês estão vendo, 2.0406. E agora acabou. A solução, quem vai ser a solução? É uma tabela, como eu falei. Qual tabela é essa? Está aqui, ó. Os valores de x, 0, 0.1, 0.2, 0.3, porque o passo era 0.1, né? E começava de 0 e ia até 0.3. Os valores aproximados estão aqui embaixo, que a gente acabou de calcular, né? Esse aqui vem do PVI. E esses três que a gente calculou, né? O y1, y2 e y3. E que vocês estão vendo na última linha é a solução exata desse PVI, que está aqui embaixo. Repara, ó, que no fundo eu estou acertando pelo menos 3 casas, né? 3 casas decimais eu estou acertando em relação à solução exata, certo? Agora vamos ver os métodos de passo múltiplo. Então o método de Taylor a gente consegue melhorar a ordem, né? Então, de novo. Então, pessoal, a precisão do método aqui está de acordo com a ordem que eu fui em Taylor. Então, se eu quero uma coisa mais precisa, eu tenho que pegar um K alto, ou seja, eu tenho que pegar mais termos na expansão de Taylor. Se eu quero uma aproximação, só que quando você melhora a precisão, você paga um preço. Qual o preço? É o custo computacional de fazer essas contas. Vou ter mais termos, mais avaliações para fazer, etc. Se eu pego menos termos, as contas ficam fácil, mas a precisão ela perde. Então tem esse trade-off entre precisão e eficiência, certo? Agora vamos ver uma outra classe de métodos, são os métodos de passo múltiplo. Esses métodos são definidos em duas categorias, os métodos explícitos, que para eu conseguir um cara no passo yn, eu uso todos os passos, a gente utiliza as aproximações de yn mais 1 até y0 para obter o próximo passo. Que faz sentido, né? Então, se eu quero ir para frente, eu tenho que usar toda a minha informação que eu obtive até então para ir para o próximo. Esses são os métodos explícitos. Os métodos implícitos, eu uso yn mais 1 até y0 para obter o próximo passo. Então, esse aqui, aparentemente, é uma coisa complicada, dá um nó na cabeça, porque, poxa, eu vou usar um cara que eu quero descobrir para andar nele, certo? Isso aqui, galera, é muito utilizado nos métodos de previsor corretor, que eu não vou falar. Tá no slide, mas não vou falar nesse curso, tá bom? Não vai ser coberto. Mas quem tiver curiosidade, está nos slides dessa aula. A gente vai ficar então só nesses métodos.
Reparem, então, por definição, então, por essa definição, a gente chega à conclusão que o método de Taylor, baseado em Taylor, são métodos explícitos, porque eu só estou usando informação do passo anterior para obter o próximo. Então, o método mais simples possível que a gente pode resolver um EDO é o método de Euler. Ou seja, nada mais é que o método de Taylor com K igual a 1. Então, yn mais 1, para obter o yn mais 1, eu vou precisar então de yn mais fn. Repare que não tem nenhum cálculo aqui de derivada, né, da f. Basta usar a informação anterior e avaliar a função f, também que é dada direto no PVI, nesse passo n para obter o próximo passo. Então esse método é chamado de método explícito de um passo, porque para obter o próximo eu só uso um passo anterior, certo? Para obter o yn mais 1. Então vamos refazer aquele exemplo usando Euler. Esse mesmo PVI que está aqui, que a gente usou no exemplo anterior. Então, usando Euler é muito simples, né? Então, basta vir pegar na forma de Euler que está aqui, assumir n igual a 0, né, para começar. Para n igual a 0, eu vou obter o y1, que vai ser igual a y0, que é dado no PVI, mais h vezes f0. H é o passo que é dado também. E f0 é a função f avaliada nas informações também dadas no PVI. Então tá aqui. Para n igual a 0, a gente vai y1 igual a y0 mais hf0. A gente sabe do PVI que x0 é 0 e y0 é 2. A f também é dada do PVI, está aqui a função f, está aqui, né? Menos y mais x mais 2. Basta então avaliar a f no ponto 0,2, no ponto 0,2. Avaliando ela vai dar 0, como h igual a 1. A gente substitui então aqui, y0 é 2 mais 0,1 vezes 0 dá o próprio número do 2. Próximo passo, para n igual a 1, né, n igual a 1, vai ficar y2 dependendo só do y1 mais hf1, que está aqui, y2 igual a y1 mais hf1. A gente sabe que o x1 é o chute inicial mais h, que é 0,1, e o y1 a gente calculou no slide anterior, está aqui. Pegamos a f, avaliamos esse ponto, vai dar 0,1. Se eu tenho o h e a f no ponto, avaliado no ponto x1 e y1, ou seja, f1 está aqui, a gente substitui aqui e obtemos o y2 e fazemos assim em diante, certo? Para o y3 e está aqui. Como eu falei, como é um método o Euler é a mesma coisa que o método de Taylor com k igual a 1, ou seja, como eu falei, se a gente pega um k pequeno, a aproximação não vai ser tão precisa como pegar uma série de Taylor com mais termos. Então está aqui a nossa solução numérica, usando o Euler, e aqui a solução exata. Acertei em pelo menos uma casa decimal, né? Só para vocês entenderem o que está acontecendo graficamente, está aqui. Aqui está a forma de Euler, yn mais 1 igual a yn mais hfn. Então, vamos supor que a gente pegou aqui o x0 e eu tenho y0 no ponto 1. Certo? Esse aqui é o valor inicial. E eu vou ter que ir para o próximo iterado. O que vocês estão vendo tracejado aqui é a solução exata do problema. Essa curva é bastante suave aqui, certo? Essa é a solução exata. O que o método Euler faz, ou seja, ele está aqui no ponto y0. Então, vamos pegar então n igual a 0. Né? Para o y1, eu vou pegar o y0 e somar mais um comprimento h, que é esse passo aqui, vezes f0. Só que notem, pessoal, que f, pelo PVI, é a mesma coisa da derivada da função y. Então, na prática, é como se eu estivesse pegando a derivada da função y, que eu não conheço, mas eu sei a derivada dela, que é dada por f, que é essa tangente aqui, e eu estivesse andando no comprimento h na direção da tangente. Então, eu andei aqui na direção da tangente, fui parar aqui nesse ponto. Pá, parei aqui. Repare então, que como eu parei aqui, a solução numérica para o y caiu nesse ponto aqui, e minha solução exata está aqui, que vocês estão vendo aqui nessa retinha vermelha, é o erro que eu estou cometendo na minha aproximação.
Com Euler, qual a maneira de eu remediar isso? Pegar um passo menor, né? Pegar um passo bem pequeno para eu poder deixar esse cara aqui mais próximo da órbita exata, ou seja, dessa função aqui. Porque se eu pegar um h grande e começar a usar com Euler, a trajetória aproximada, que seria por essas tangentes aqui, ó, começaria a desgrudar muito da solução exata, né? E chegar um momento que a solução exata está para cá e minha aproximada está vindo lá na quina aqui porque está desgrudando porque eu peguei um passo grande. Então uma forma de você remediar esse problema, se você quiser usar Euler, é pegar um passo pequeno, certo? Outro método também é explícito de passo múltiplo, né? Acho que é o único que a gente vai ver de passo múltiplo, é o método ponto médio. Então, lembrando pela milésima vez, está o nosso PVI aqui, y igual a f, y no ponto inicial é y0, x está nesse intervalo, x0 coincide com a. O pulo do gato é o seguinte, a gente vai pegar a função yxn mais h, lembrando então, só para a gente não esquecer, xn mais h, em termos da discretização, é a mesma coisa do ponto xn mais 1. Eu vou pegar a função y variada no ponto xn menos h. Pela nossa convenção lá, xn menos h é como se estivesse andando para trás, né? Ou seja, é a mesma coisa que eu estivesse no ponto xn menos 1, que eu andei menos h. E eu vou pegar então essas duas funções e vou expandir por Taylor em torno do ponto xn. Então, para a função xn mais h por Taylor vai estar aqui, mais um bando de termos aqui. E se eu expandir essa função em torno de xn agora com menos h, a gente vai ter essa outra expressão. Notem que derivadas ímpar para a função xn menos h, troca o sinal, tá? Onde tem derivada ímpar. Tá? Isso vai acontecer no infinito. Então, onde tem derivada ímpar, de grau ímpar, fica menos. O que o cara vai fazer então? Olha a esperteza do rapaz. Eu vou pegar essa função aqui, essa expansão, e subtrair dessa. Certo? E vou jogar alguns termos fora. Quando a gente faz isso, ó, então eu vou pegar então aquela que a gente expandiu, subtrair com a y xn menos h. Então vai ficar esse número menos esse, está aqui. Esse aqui corta com esse aqui soma, vai ficar h mais h. O sinal muda, né? Porque menos aqui vai ficar então 2hy' avaliado no ponto xn, mais os termos ímpares lá, porque quando o termo ímpar é negativo com esse negativo, soma. E eu vou jogar fora a partir do terceiro, da derivada terceira. A partir da derivada terceira eu jogo fora. Então meu método resume esses números aqui. Ó. Beleza, então a gente sabe, então, eu só vou reescrever aqui, ó. Então, resumo, né? Então, jogando fora esse pedaço aqui, ó, esses termos para cá, a gente fica só com esse pedaço aqui, ó. Yxn mais h menos yxn menos h igual a 2hy'xn. Lembrando, então, usando nossa notação, xn mais h é xn mais 1, y avaliado no ponto xn mais 1 é yn mais 1. Tá aqui. Menos xn menos h é a mesma coisa que xn menos 1. Y avaliado em xn menos 1 é a mesma coisa de yn menos 1. 2h, y' pelo PVI é a mesma coisa que f. F avaliado no ponto xn é fn. Então ficou então fn aqui. O que eu vou fazer agora? Para não ficar com esse índice negativo aqui, eu vou substituir n por n mais 1. Se eu faço isso, então vai ficar então y. Então eu vou fazer então. Vou trocar n por n mais 1 e vou jogar esse cara aqui para o lado direito. Então vai ficar então yn mais 2 igual yn mais 2h fn mais 1. Esse é o método do ponto médio. É o método explícito porque para obter no passo n mais 2 só preciso dos passos anteriores, no caso é n mais 1. E é um método explícito de 2 passos, porque para eu calcular o próximo, eu preciso não saber só uma informação, eu preciso saber duas informações, eu preciso saber do anterior, da f avaliada no ponto anterior, e do yn a duas interações atrás, né? Certo? Por isso chama 2 passos, porque preciso de duas informações aqui.
no passo n e no passo n mais 1 para ter o n mais 2, certo? Então, repara, esse método tem um problema, porque ele não é auto-inicializante, ou seja, eu quero dizer o seguinte, que só com PVI a gente não começa esse método. Porque eu preciso, ó, quando eu faço aqui n igual a 0, vai ficar y2, y0 ok vindo do PVI, mas F1 eu não tenho essa informação ainda. Então, qual que é a ideia? Então, a gente, para inicializar esses métodos aqui de múltiplos passos, que seja maior do que 1, eu preciso de outro método de passo 1 para obter as condições iniciais necessárias. Então, para isso aqui, eu vou usar um método de Taylor de ordem 2 para obter os valores iniciais. E a partir de obter esse valor inicial, eu começo a usar o método ponto médio. Então, vamos lá. Então, por Taylor, então, a inicialização, vou usar Taylor com k igual a 2. Então, tá usando aquela fórmula com k igual a 2, vamos ter essa expressão aqui. Então, eu tenho a f, de novo, aquele PVI que nos acompanha nessa aula. Eu tenho a f, só precisa da derivada primeira, só da derivada da f, que está aqui. A gente já pulou ela em algum slide. E vamos inicializar. Para n igual a 0, eu vou obter o y1. Para obter o y1, só precisa da informação no passo n igual a 0, que eu tenho, porque eu sei bem do PVI, está aqui, avaliamos. Depois eu substituir aqui, então, esses valores aqui em cima e a gente vai ter o y1. Se eu tenho um y e tenho um x1, eu tenho um f1. Então a gente sabe avaliar o f1 por Taylor, certo? Beleza? Agora, beleza. Então a gente tem y1, se eu tenho y1, eu sei avaliar f1. Agora eu vou começar o método ponto médio. Para n igual a 0 no ponto médio, vamos ter o y2, que é y0 mais 2 vezes hf1. Então, y0 vem do PVI, que é 2, mais 2 vezes h, também é dado no problema, que é 0,1, que é o passo, e o F1 a gente calculou aqui por Taylor. Está aqui por Taylor. Então, a gente faz a conta e obtemos F2. Se eu tenho F2, se eu tenho y2, eu sei avaliar a F no ponto x2 e y2, ou seja, eu sei calcular F2. Está aqui, calculando. Agora, próximo passo, para n igual a 1, a gente vai obter o y3. Para n igual a 1, eu vou ter y3, que é y1 mais 2 vezes hf2. Lembrando que a f2 já calculei, porque eu já acabei de obter y2 quando eu calculei para n igual a 0 no ponto médio. Está aqui, f2, y1 vem dado esse aqui veio do Taylor, que a gente calculou também no slide anterior. Tudo eu tenho, então é só substituir. E eu tenho essa estrutura, certo? E aí embaixo está a tabela, que compara para a gente então a solução do numérica usando ponto médio, inicializando com Taylor de ordem 2 está aqui, e a solução exata está aqui embaixo. Certo? Ou seja, dá uma aproximação muito boa, porque a ordem do ponto médio, a precisão do ponto médio em relação ao Euler é maior, certo? Ou seja, então a precisão dele é melhor. E a gente chega numa categoria de métodos que é o suprassumo, né? Melhor que isso aqui não existe, certo? Que é o seguinte, são os métodos de Runge-Kutta. Qual que é a ideia dele? Só para vocês verem a motivação. Imagina então, ele envolve os números, ele tem tudo que é de bom. Ou seja, a gente viu lá que se a gente quisesse uma precisão alta com Taylor, as contas ficavam complicadas, porque a gente tinha que derivar a f. Beleza. A gente viu que os métodos de passo múltiplo também são chatos também porque eles não são auto-inicializantes, ou seja, nem toda informação vem do PVI. Eu tenho que usar um outro método para obter condições iniciais necessárias para poder começar o método, como a gente acabou de ver no método ponto médio. Então o Runge-Kutta vem para resolver isso. Então, são métodos de passo 1, ou seja, não precisa usar nenhum outro método para poder começar o método.
Não existe cálculo de derivadas parciais de f de x, y, ou seja, não precisamos fazer regra da cadeia. Necessita apenas do cálculo da f de x, y, como a gente usou lá no Euler. E a gente consegue ter um método Ruge-Puta que coincide com o método Taylor, ou seja, a gente consegue ter uma alta ordem de precisão só sabendo essas três informações que eu falei aqui, tá? Então, ou seja, é um sonho de consumo, né? É o melhor, tá no melhor dos mundos. Ele é dado da seguinte forma, então a gente tem um PVI tá aqui, que a gente quer resolver, um PVI genérico. A fórmula geral do Ruge-Puta de S estágios dado por essa expressão aqui. É complicado deduzir esses métodos, mas uma vez que a gente deduz eles, é fácil de usar, certo? Então tá aqui, ó. yn mais 1 é igual a yn mais h fão de xn e yn. É uma fão que depende de xn, yn e h, certo? Ou seja, por isso que é de passo 1, né? Ele só depende da informação do passo anterior. Só que esse fão, ele tem alguns pré-requisitos. Esse fão é dado por essa soma aqui, ó. Como ele tem S estágios, então esse é um somatório de 1 até S de BI e KI. Quem é esse BI e quem é esse KI? Vamos lá. Eu sei que o KI, o K1 é a própria F, o K2 é F de xn mais um C2, apareceu um C2 aqui que eu não sei, e aqui na segunda componente é yn mais A21 vezes HK1. K1 eu sei, né? Tá aqui em cima. Mas eu não sei quem é A21. K3 é F de xn mais um C3 que eu não conheço. E yn vai ser o yn mais A31 vezes HK1 que eu conheço. Mais um A32, esse número eu não conheço, vezes HK2 que eu conheço, porque vamos assumir que eu sei calcular o K anterior e assim por diante. Até o KS que está aqui em cima, aqui embaixo. Só que eu sei o seguinte, uma relação entre esses A's aqui que eu estou criando com esses C's, que é a seguinte. O somatório de 1 até I menos 1 dos A's é igual a CI, para I de 2 até S. Ou seja, nesse caso aqui eu sei que o A21 coincide com o C2. Aqui eu sei que o A31 mais o A32 tem que ser igual a C3. Aqui eu sei que o AS1, o AS2 até o ASS-1 tem que coincidir com o CS. Certo? Essa restrição está falando aqui, ó, tem que satisfazer essa condição. Como eu falei, eles são complicados de serem deduzidos, mas uma vez que são deduzidos, basta só aplicar fórmulas fechadas. Então, por exemplo, por essa fórmula aqui, se a gente aplicar um estágio, Ruge-Puta de um estágio, ou seja, a somatória indo até 1, então vai ficar yn mais 1 igual a yn mais h vezes f. F, na verdade, como esse vai até 1, de 1 até 1, então é h vezes b1 k1. Então, a mesma coisa eu fazer o seguinte, ó, yn mais 1 igual a yn mais h b1 k1. Se eu falar que B1 vale 1, então vai ficar simplesmente yn mais 1 igual a yn mais h vezes k1. Só que por definição do K1 é a F. Então não sei se quem prestou atenção, se a gente tomar S igual a B1 igual a 1, tá aqui o método já substituindo lá no Ruge-Puta, onde K1 é dado por essa expressão, no fundo, o Ruge-Puta de ordem 1 nada mais é do que o método de Euler. Voltamos para o Euler. Então, moral da história, né? O Euler, você pode tanto ver ele como método de Taylor de ordem 1 ou como um Ruge-Puta de ordem 1. É o Euler. Vamos complicar mais um pouco. Olha só, o que eu vou colocar é o seguinte. Eu vou colocar, então, falar que S é igual a 2, substituir o 2 aqui, expandir esse somatório aqui e pegar essas informações do K1 e do K2 que estão aqui nesse slide, tá bom? Que está aqui, ó. Então, para S igual a 2, a gente vai ter então o Ruge-Puta dado por essa expressão, yn mais 1 igual a yn mais hf, vezes fão de xn, ynh, onde fão é dado por essa soma aqui, b1k1 mais b2k2, k1 é dado por essa expressão também, vindo desse slide aqui, e o K2 está aqui nesse slide, né? Só peguei e coloquei ele aqui. Sabendo então que o C2 é igual a A21. Então, eu poderia muito bem jogar esse A21 fora e trocar por C2 aqui. Certo?
De novo, quem eu não sei então? Eu não sei quem é B1, eu não sei quem é B2, eu não sei quem é C2. Tá? São três números que a gente tem que decidir para determinar o método. Só que veja bem, se a gente concentrar em K2, ó, K2 aqui, e trocando A2, 1 por C2, tá aqui. Ó, K2 está aqui, fazendo essa troca aqui. A gente pode expandir por Taylor em torno do ponto xn, então tá aqui, ó. Se eu expandir por Taylor em torno desse ponto, vamos ter essa expressão. Tá, eu vou dizer onde eu quero chegar. Eu vou mostrar para vocês como a fórmula de Runge-Kutta de ordem 2 é deduzida. Ela envolve expansão de Taylor para determinar os números que a gente não sabe aqui. Quem são esses números? B1, B2 e C2, certo? Então, beleza. Então, voltando aqui para o problema. Então, eu peguei o K2, expandi por Taylor e tive essa expressão. Agora, o que eu vou fazer? Voltando para a função f lá que aparecia no Runge-Kutta. Ela tem K1, mas K1 eu sei que é F. Está aqui. K2 está aqui nesse slide. Vou substituir, então, K2 por essa expansão de Taylor que está aqui embaixo. Temos esse monstro aqui. Agora, vamos agrupar esses termos aqui. Fazendo um agrupamento, a gente vai ter então que B1 mais B2 é Fn, não sei quem é esse número, mais B2 vezes C2H, não sei quem é esses dois números aqui, vezes o que está em colchete, mais um erro de ordem H2. Para simplificar nossa notação, eu vou chamar o que está em colchete aqui de A, certo? Para ficar mais fácil. Então, substituindo o colchete por A, a gente vai ter essa expressão mais bonitinha aqui, tá? Lembrando, de novo, eu não sei esse número, não sei quem é B1, nem B2, nem C2. Agora, eu vou voltar Fão para aquela expressão do Runge-Kutta lá, tá bom? Voltando para cá, substituindo essa expressão aqui dentro, vamos ter essa expressão que vocês estão vendo aqui, certo? Ok? Beleza, vamos guardar ela. Agora, se eu pegar yn mais 1 e usar o match Taylor que a gente viu lá há 2 slides atrás, o match Taylor, a forma de Taylor lá, o match Taylor para EDO, expandir até em ordem 3, a gente vai ter essa expansão que vocês estão vendo aqui. Substituindo lá, usando a regra da cadeia que a gente cansou de ver, né, para substituir y' por f, e regra da cadeia nesse cara aqui que tem colchete, vai ficar esse termo aqui. Só que esse colchete aqui é aquele A, a gente chamou ele de A. Então tá aqui, ó. Então no moral da história, por Taylor, usar Taylor, né, a gente obter essa expressão que vocês estão vendo aqui. Agora o que a gente vai fazer? A gente teve uma expressão que eu expandi por Runge-Kutta e temos uma expressão que eu expandi por Taylor. Né? Na verdade, eu expandi por Taylor e fui substituindo dentro da definição de Runge-Kutta, essa aqui, né? E essa aqui eu usei Taylor simplesmente. Eu vou comparar as duas. Vamos comparar. Então, em cima, vocês estão vendo, a gente expandiu, resumindo, a gente expandiu o K2 por Taylor e substituímos dentro da definição do Runge-Kutta. Deu essa expressão. Aqui a gente usou simplesmente Taylor para expandir y em torno do ponto xn. Comparando essas duas expressões, a gente vai ter o quê? Vamos descobrir duas coisas, né? Ou seja, eu não vou obter diretamente o que eu quero, mas vai me dar pistas para decidir quem são esses números. Eu sei então, a gente comparar essa expressão com essa, a gente vai ter então que B1 mais B2 é igual a 1, certo? Porque Fn está aqui, H está aqui, que não está aqui, esse 1 aqui. Esse número 1 que está escondido aqui é igual a esse termo aqui. Vamos comparar esses dois termos aqui agora. A tem, certo? H ao quadrado tem nas duas. O que não tem é esse cara. Esse cara tem que ser igual a quanto? 1 sobre 2 fatorial. 1 sobre 2 fatorial é a mesma coisa que meio, né, galera? Resumo da ópera. A gente sabe então que B1 mais B2 é 1 e que B2 vezes C2 é meio. Tá aqui. Isso que a gente tem. E agora a gente tem que escolher. Se eu assumir que B1 é igual a 0, por essa expressão B2 é 1. Se B2 é 1, por aqui C2 é meio. Então, para esses números aqui, ó, o método que aparece, o método de Runge-Kutta de ordem 2,
para essas escolhas de constantes aqui, é chamado de Euler modificado. Agora, se eu escolher B1 igual a meio, o B2 vai ter que ser, então, para dar 1, vai ter que ser meio. Então, B1 meio, B2 meio. E por aqui, se B2 é meio, C2 tem que ser 1, certo? Para dar meio aqui. Então, com essas escolhas aqui de constantes, a gente chama do método de Euler melhorado. Então, vamos ver então. Ó. Então, se eu substituir então agora o B1, B2, C2 naquela expressão genérica de Runge-Kutta de ordem 2, a gente vai ter então a seguinte equação. Vamos ter então que para ir para o próximo passo, vai ser yn mais hk2, o K1 eu sei, e o K2 vai ser f avaliado em pontos intermediários, e note bem que aqui é um passo que depende do K mais 1. Ó. Então eu tenho que calcular K1 para determinar o K2. Quando eu determinar o K2, joga aqui e a gente sabe calcular o próximo passo. Pela segunda escolha que eu chamei de Euler melhorado, que é a escolha seguinte, pegando B1 igual a meio, B2 igual a meio, C2 igual a 1, e substituindo nessa expressão genérica do Runge-Kutta de ordem 2, a gente vai ter esse seguinte método aqui. Ó. Esse método aqui é chamado de Euler melhorado, essa fórmula aqui fechada. Então note bem que para eu ir para o próximo passo vai ser igual a yn mais h sobre 2 vezes K1 mais K2, onde K1 é a própria f e o K2 está aqui. Ó. É a f xn mais h, yn mais hk1. Certo? No fundo, então, para ir para o próximo passo, é como se eu estivesse andando h vezes uma média do K1 e do K2. Só que o K1, né, se você só jogar K1 aqui, tira o meio aqui, joga esse K2 fora, é Euler, né? Se eu pegar em yn mais hk1, é Euler que eu tenho. Então é como se estivesse sendo uma média do método de Euler com outra coisa. Essa outra coisa, de novo, é o Euler, porque o K2 só depende da f. A f, mas é avaliada em qual posição? Eu andando no h no x e o yn eu andando no próximo passo que o Euler me daria. É isso que está falando aqui. Ó. Esse aqui é o próximo passo do Euler, né? Está aqui. Pode parecer complicado, mas geometricamente está aqui. Vamos pegar aqui então. Você tem um ponto xn e yn, certo? A solução exata do DO é essa curva rosa que está aqui, ó, essa y de x aqui. Essa aqui é a solução exata, que a gente não tem na prática. A gente conhece esse ponto aqui. Se eu fosse usar Euler, o que eu faria de novo, né? Eu pegaria esse ponto, calcularia a derivada da y que eu conheço, que é a f, que é essa direção roxa que vocês estão vendo aqui, e andaria num passo h. E eu iria parar aqui com o Euler. Minto, desculpa, gente. A derivada é a verde, desculpa, a derivada é a verde. Então, se eu usasse a derivada por Euler e andasse cá, eu ia parar nesse ponto P que vocês estão vendo aqui. Notem que aqui eu estou muito distante da solução exata, né? Porque eu usei o Euler. O que aquele método faz é o seguinte, então, olha, o que ele faz na prática? Então, ele começa aqui, ele tem essa reta verde, que é dado por K1, né? K1 é a derivada, porque f no PVI é y'. Então, essa derivada aqui, ó, essa tangente verde. O que está em K2, ó, é o seguinte, olha, K2 é a derivada também, porque envolve f, só que é avaliada no ponto que eu fosse cair usando Euler. Então, na verdade, ó, se eu tivesse aqui e usasse Euler, eu ia parar no P. Então, no P, se eu avaliar a derivada nesse ponto, é a mesma coisa que eu estar usando K2. Então, a derivada nesse ponto, se a gente olhar aqui, ó, eu desço aqui e olha qual seria essa reta, seria a mesma coisa dessa reta aqui, ó, seria paralela aqui, ó. Nesse ponto seria a tangente nesse ponto. Então, de novo, a verde é K1, é a derivada que eu obtive aqui nesse ponto. Essa que vocês estão vendo aqui, a L2, é a derivada nesse ponto que eu transladei para cá, para o P, está aqui. Como o método no passo final que eu vou andar é a média, pegando a média dessas duas retas aqui, da L1 e da L2, eu vou ter essa bissetriz aqui, essa reta tracejada, que é a bissetriz desse ângulo formado entre essas duas retas.
Então, ó, é como se eu tivesse, então, o que eu vou andar no passo do Euler melhorado, então, é como se eu tivesse nesse ponto aqui, transladasse essa reta tracejada para esse ponto, que é essa reta roxa, e andasse H. Se eu andar H, ó, vou parar aqui. Ou seja, esse ponto aqui é muito mais próximo desse do que se eu tivesse usado o Euler, que ia parar aqui, ó. Então, por isso que é chamado de Euler melhorado, certo? E aí temos, né, a dedução vocês viram, né? É expansão de Taylor, comparação de duas séries de Taylor para a gente obter esses números. Então já tem formas fechadas para a ordem superior. Então, por exemplo, o método de Conjectura de ordem 4 não precisa um método melhor que esse, é dado para essa expressão aqui. Então, yn mais 1 igual a yn mais h sobre 6. E esses casos aqui, o K1, K2, o K3 e K4, que estão aqui embaixo. Ó. Só que detalhe, né? Esse método aqui, como eu falei no começo, ele é tudo de bom, né? Ele é método que só depende de avaliações da F, que é dada no PVI. É de passo, de um passo 1, né? É auto-inicializante, não preciso saber criar condições iniciais para poder andar. Só que tem um problema. Ele não é nem um pouco paralelizável. Né? Se a gente estiver usando um computador multicore, não tem como a gente paralelizar o cálculo desses casos aqui. Vamos supor, você tem um computador quad-core. Então você pensa, ah não, vou usar um processador, um núcleo do processador, vou calcular o K1, o outro K2, o K3 e o K4. Não funciona porque o K2 depende de K1, o K3 depende de K2 e o K4 depende de K3. Então é um processo serial, né? A obtenção desses Ks é uma obtenção serial. Tá? Essa é a única desvantagem desse método. Para implementar eles é super simples, ó, um Euler trivial. Aqui está o método Euler que eu chamei. A gente passa a função, que é aquela f do PVI, o x0 e o y0, que também são as condições iniciais do PVI, o número de passos que você vai dar e o tamanho do passo. E o resultado vai ser aquela tabela, um vetor de x com os valores de x e um vetor de y com a trajetória. E está aqui, ó. Então a gente inicializa, né? Criamos o x, um vetor de zeros para inicializar ele, o y também tudo zero, então já aloquei memória para esses dois vetores, a gente tem que preencher ele. O primeiro cara que eu vou colocar no vetor x é o vem do PVI, é o x0. E o primeiro que eu vou colocar no vetor y para minha tabela é o y0, que está aqui também é dado no problema. E aqui está a recursão, né? Que o próximo iterado, que é o yn mais 1, é o yi mais o tamanho do passo que é dado, vezes a função que é dada do PVI lá, que também é dado no nosso código, avaliado no ponto anterior. A gente obtém o y1, incrementamos o x, né? O próximo x é xi mais o tamanho do passo. Isso é ficar até eu chegar na quantidade de passos que você passou no programa. E aqui está o Runge-Kutta de ordem 4. Tá? Ele é um pouquinho mais chato, né? A ideia é a mesma, né? A gente passa para ele a função, os valores iniciais, a quantidade de interações e o tamanho do passo. E aqui está a tabela, uma tabela que é um vetor de x e um vetor de y. Inicializamos a tabela, colocamos os valores iniciais na tabela. Aqui, como eu falei, tu vai ter aquela mesma recursão com um for na quantidade de passos, onde eu tenho que calcular o K1 com a função f que foi dada com a func, o K2, o K3 e o K4. Depois que você obtém todos os Ks, né, voltando aqui para o Euler, para o Runge-Kutta, a gente tem que calcular essa média aqui, né, que é h sobre 6 vezes essa ponderação dos Ks aqui que vocês estão vendo. Está aqui, né? Exatamente o que está aqui. E incrementamos o x e acabou. Também muito simples de implementar. O que eu vou mostrar para vocês é nosso PVI de sempre. Bom em PVI que está acompanhando a gente sabe lá, eu falei para vocês a solução inicial, a exata dele. E vamos ver o que acontece. A gente usa Euler, usando os dois códigos que a gente acabou de falar. Usando Euler, usando Runge-Kutta, com um passo de 0.2 e a quantidade de interações de pontos lá na minha amostragem n igual a 10, certo? Então vamos lá. Vou chamar então aqui, vamos CLC apagar. Vou chamar um roteirozinho que eu fiz. Vocês estão vendo aí, ó.
Não ficou bom, deixa eu só apago aqui, chamo outra. Espera um pouquinho, problemas técnicos acontecem. Tá, vamos rodar de novo. Não apagou. Então tá aqui a solução, tá aqui, essa vermelha aqui é a solução com a solução exata, em azul com Euler. E aqui não vai dar para ver, pessoal, porque tá branco. Deixa eu abrir de novo, fechar o MATLAB e abrir de novo. Isso acontece. Problemas acontecem, então paciência, né? Então, inicializar. Então tá aqui, MATLAB. Vou fechar aquele código. Vamos para o diretório. Perfeito. Então tá aqui, ó, de novo, recapitulando. Então aqui está a solução exata da EDO, que é essa equação que é a solução exata desse PVI. Em azul está a solução que a gente usou, aquele código com Euler. Vocês estão vendo aqui, está quase próximo da trajetória. Se isso aqui fosse uma órbita, né, de um corpo, né? Está próximo da órbita dele, mas está um pouquinho separado, né? Como eu falei, para melhorar isso, talvez seria bom de pegar mais passos aqui, né? Refinar um pouco mais. Em vez de usar 0.2, usar 0.002. Talvez a gente chegaria um pouquinho mais próximo. Só que eu teria que andar mais interações do Euler para chegar aqui. E ela ficar próxima. Com Runge-Kutta eu vou usar a mesma quantidade de passos, só com Runge-Kutta de quarta ordem. E vocês estão vendo aí, ó, vou tentar um zoom, que acaba cravando a solução. É tão bom que o Runge-Kutta de quarta ordem é. Certo? Acaba até cravando a retinha preta nesses pontos aqui. Ó. Então é isso. Ó, na prática não precisa de uma coisa muito melhor que um Runge-Kutta de quarta ordem, tá? Para resolver um problema de EDO, um problema de PVI, tá? Com isso eu encerro o curso. Espero que vocês tenham gostado. Até mais, pessoal.